Muito boa noite, meus irmãos. Os irmãos dos dois planos da vida, os irmãos que estão nos assistindo, os que vão nos assistir, todos os irmãos internados e desencarnados, eu convido a todos para que possamos vibrar muita luz, muita paz, muito amor. Porque esses fluidos, eles são todos reaproveitados pela espiritualidade amiga para nós e para os necessitados, né? Então, neste momento, eu peço a todos, vamos nos unir em oração, para que eu aqui nessa palestra consiga passar o que diz o Mestre Jesus, sem trair o Evangelho, né? E que o nosso entendimento fique aberto para a palestra de hoje. E assim eu convido a todos para fechar os olhos e que todos, unidos, irmanados e fraternos, nessa essência divina que chega a nós, da equipe espiritual amiga que aqui prepara essa palestra, prepara este trabalho de amor, este trabalho do Cristo. Senhor, que seja da Tua palavra, que seja do Teu amor, que o mérito seja todo Teu e que o Evangelho, Senhor, seja dito com toda a sua pureza e clareza. E assim é que, dizendo a oração que Jesus nos ensinou, é que pedimos a Deus a permissão para a palestra de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, nós estamos aqui no mês de janeiro, né? Primeiro mês do calendário, depois das festas, e buscando a origem da palavra janeiro, a etimologia da palavra, ela vem do latim, e ela quer dizer duas coisas, né? Uma é que ela quer dizer transição, ela quer dizer algo entre o novo e o velho, é uma transição. Ela também traz para a gente o simbolismo do rei Janus, do Deus Janus, que são duas faces. Ele tem uma face voltada para frente e uma face voltada para trás, simbolizando passado e futuro. Então vem muito a calhar, né, essa nomenclatura, essa origem do primeiro mês do calendário, já que nós estamos vindo de um ano velho. E como bem disse o nosso irmão Edson na palestra passada, esse 1 segundo do ano velho para o ano novo não é capaz de transformar nada. Não é suficiente para transformar, né? A gente está lá na meia-noite, aí a gente coloca a roupa vermelha porque quer amor, roupa branca porque quer paz, roupa verde porque quer esperança, e roupa amarela porque quer dinheiro. E aí quem está na praia pula 7 ondinhas, e aí põe na mesa grãos porque a fartura, a prosperidade. E aí eu me pergunto, e a fé? Quer dizer, então, se eu passar de roupa preta não vai dar nada certo, mas eu fizer tudo certinho, mas não vai dar nada certo? Não, a superstição, ela atrasa a nossa vida, né? Porque a gente está com uma carga lá no ano velho, nesse 1 segundo só, nós estamos com uma carga muito pesada. E a gente deposita nesse 1 segundo tanta coisa, mas é como se fosse uma varinha mágica que vai plim, e vai ficar
ficar tudo maravilhoso. E aí não acontece isso. Por isso que esse simbolismo, essa dualidade do olhar para frente e olhar para trás, e a transição é importante, porque a gente está carregando as mesmas coisas, as mesmas questões, né, as mesmas dúvidas. Quem somos nós não mudou nesse um segundo, não foi transformado. E aí é aquilo que eu me pergunto, nada é por acaso mesmo, nada, porque janeiro também é um mês que se comemora, janeiro branco, para tratar da saúde mental, porque é um mês de muita expectativa. Você vem naquele ritmo Natal, festa, presente, família, passeio, férias, e de repente janeiro, e aí não mudou nada. As contas estão chegando, os boletos estão ali para pagar, aquele familiar continua do mesmo jeito, aquela pessoa continua do mesmo, nós somos a mesma pessoa, nós não mudamos. Na nossa lista do ano velho para o ano novo, tá lá, Senhor, eu quero mais prosperidade, Senhor, eu quero mais dinheiro, Senhor, eu quero uma casa nova, Senhor, eu quero um carro, Senhor, 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 mas não tá lá, Senhor, eu vou me dedicar mais ao próximo. Eu vou me dedicar mais a mim mesmo. Eu vou me dedicar mais à minha saúde mental. Eu vou fazer mais exercício. Eu vou fazer mais boas ações. Mas isso não acontece. Porque o ano começa em janeiro e já vem atropelando. E de repente a gente já está no meio do ano de novo. E aí a gente continua carregando tudo do ano passado para esse ano, mas do ano retrasado, e assim consecutivamente a gente está carregando vida após vida, né? É como aquela história, né? Que existe uma história muito bonitinha, falando que para cada mágoa, para cada sentimento ruim, para cada situação que não foi legal para a gente pega uma batata. Para cada uma a gente pega uma batata e coloca ali, numa mochilinha, né? E aí, né, tem gente que tem 10 batatas, tem gente que tem 20, tem gente que tem inúmeras batatas. E aí você tem que ficar com aquela batata na mochila nas costas. E você tem que passar 24 horas do seu dia, todos os dias, carregando essa mochilinha de batatas. Isso cansa, mas cansa, e vai te sugando as energias, te suga tanto, e aí de repente, né, além de sugar as energias, você começa a incomodar a si mesmo e ao outro, que a batata apodrece. E pensa numa coisa que tem um odor fétido, é uma batatinha podre, imagine várias. E aí você começa a incomodar o próximo, o outro, quem está do seu lado. E quem está do seu lado está te incomodando, porque ele também está com as batatas podres dele. Então nós estamos vindo, carregando os sacos de batatas, as mochilas de batatas podres, e a gente não se liberta dela. A gente continua carregando, como se fosse um bem precioso. E não é. E é simples, é só mudança de hábitos, reforma íntima, né? Mas para falar disso, dessa dualidade, eu trago, né, para essa palestra de hoje, Mateus 13, 24 a 30. Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeastes a boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Aí o Senhor responde: um inimigo fez isso. Os servos
servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Bom, parábola de Cristo, ela dá 20 palestras, né? Então a gente vai tentar resumir aqui nesse tempo que a gente tem, porque elas são muito ricas, né? Elas têm uma simbologia muito sutil. Então cada vírgula de uma parábola do Cristo, ela traz um sentido, um significado, tamanho. Mas nós vamos se apegar aqui à dualidade. Muitos utilizam essa parábola para colocar este como bom e este como ruim. Então, quem é filho de Deus é bom, quem não é filho de Deus é ruim, né? Mas o sentido da parábola mesmo, de verdade, quando Jesus traz o reino dos céus, não é para a gente imaginar algo geograficamente situado. O reino dos céus, ele é feito dentro de cada um de nós. Nós somos parte do reino do céu, porque não somos matéria, somos espírito. Então essa parábola, ela não está falando de matéria, ela não está falando de um local, ela está falando do interior do homem. E a boa semente foi jogada. Então, e aí? O que a gente pode entender disso? A boa semente foi jogada em nós, no reino dos céus. Mas, com a nossa invigilância, com a nossa imprudência, né? Com a nossa inércia, com a nossa preguiça, porque dormimos ao longo da caminhada de vida após vida. Nós estamos mais dormindo que acordados. E quando estamos acordados, a gente está cultivando o joio e não o trigo. E aí, Jesus, como ele é magnânimo e misericordioso e paciente, ele fala: não arranquei o joio. Porque ele tem fé que o mal pode conviver com o bem e ficar bom. E a outra faceta dessa história, o bem, ele precisa ter o valor dele. E como nós valorizamos algo? Quando nós perdemos. A gente é mais fácil valorizar quando perde do que quando está ali, né? Com fartura na nossa frente. Então, o joio e o trigo aí estão simbolizando não uma pessoa boa e uma pessoa má, estão simbolizando a gente mesmo, porque estamos num mundo de prova e expiação, não somos bons, não tem um único bom, não tem um único ser aqui nesta terra que não tenha dentro de si o trigo e o joio, uns mais joio, outros mais trigo, mas estamos aqui numa terra de provas e expiações. E Cristo, ele crê que nós podemos transformar o joio em algo bom. E ele espera pacientemente. E ele vai continuar esperando e dar todas as chances que nós necessitamos. Porém, chega um determinado momento que é necessário que se faça a colheita. É necessário que se ceife. É necessário que a dor nos chame. E aí, quando a dor chega, o orgulho, o egoísmo vai embora. O joio, ele não se curva, né? Quando você tem uma plantação de joio e trigo, o trigo se curva ao sabor do vento, o joio não se curva. O trigo é muito fácil de ser tirado, o joio enraiza. O joio não serve para nada. Acho que serve de lição para a gente.
E aí, quando a gente se depara com a nossa imensa plantação vigorosa de joio e pouco trigo, a gente começa a perder o orgulho, a vaidade, o egoísmo, porque a dor nos iguala a todos. A dor nos deixa no mesmo nível, porque a dor de um pobre, a dor de um rico, a dor de um novo, a dor de um idoso, a dor de um espírito encarnado ou desencarnado é dor. Ela pulsa na alma. E é aí que entra a bondade divina. Ceifou, começou a doer, queimou. Mas o queimar não é destruir, o queimar é purificar. O queimar é fazer com que a gente se despoje do velho, dessa plantação que não serve mais. E que a gente tenha a chance de, através da expiação, através desse desespero, através de estarmos afogados dentro de nós, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, e não ter mais para onde olhar ou sair, porque é um poço fundo. E aí vem a luz. E aí a luz resgata, porque Deus resgata todos nós, ou seja, também é uma misericórdia divina. Ele nos dá todas as chances, Ele nos deixa crescer ao lado do trigo. Ele deixa as nossas iniquidades dentro de nós, as nossas transgressões, ali. Ele espera pacientemente. Muitos de nós vai conseguindo trilhar, outros não, outros mais, outros menos, mas chega uma hora que não dá mais para esperar. É necessário que se faça a ceifa, a queima. É necessário que o trigo dê frutos, porque o trigo tem que ir para o celeiro. O trigo tem que virar o pão do Evangelho, o pão do Espírito, o pão que alimenta a todos, sem exceção. Então, a beleza desta parábola é que ela nos mostra que há saída para todos, até quando a gente pensa que não há saída, né? No livro Vinha de Luz, no item 107, Emmanuel, ele fala que o mestre nunca subtraiu oportunidades de crescimento e de santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. É por isso, aqui Emmanuel está falando assim, olha, Deus está esperando, Jesus está esperando o joio aprender. Não aprendeu, ele vai colher, ele vai ceifar, ele vai queimar. Tudo é chance, nada é perdido, tudo é resgate, né? E esse amor de Deus maravilhoso nos convida todos os dias, né? Às vezes a gente olha uma situação na rua ou noticiário triste, né? E a gente pensa, né? Poxa, onde que está Deus que não está vendo isso, né? Por que Deus não faz nada? Gente, Ele fez a gente. Somos nós que temos que fazer. O trabalho de Deus foi feito. Agora depende da gente, né? Se o mundo está do jeito que está, somos nós que precisamos consertar. Paulo Freire tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ele fala que os livros não mudam o mundo. Os livros mudam pessoas. Pessoas mudam o mundo. E isso é incrível, porque Paulo Freire não era nem religioso, né? A gente está falando aí de um pedagogo, né? Mas a lição desse pedagogo foi maravilhosa para esse mundo, tanto que ele é estudado em Harvard. Quanto de trigo
esse nosso professor, Dr. Paulo Freire, não trouxe, né? E aí a gente fica se apegando àquela questão do errar é humano. Eu me lembro que certa vez eu estava ouvindo uma palavra do professor Raul Teixeira, e ele falou que ele foi advertido pelo mentor dele no meio da palestra, porque ele falou que errar é humano. Aí o mentor dele, Camilo, chamou a atenção dele, puxou a orelha dele no meio da palestra e falou: não, pode mudar isso, errar não é humano. Erramos porque somos humanos. E ele falou assim que, mas eu já falei, vai falar, vai corrigir, mas vai corrigir. Ele corrigiu. Porque quando a gente para pensar, errar é humano. É como se a gente fosse passivo, é algo passivo, então tá certo, errar é humano. Ai, tudo bem, errar é humano. Porque a gente fala e repete muito isso, errar é humano, errar é humano. Quando a gente muda isso, peraí, erramos porque ainda somos humanos? Ou quanto tempo eu vou precisar nessa evolução para continuar como humano? Porque a gente não tem nenhuma história escrita aqui na Terra, ou vinda dos Espíritos, falando que o anjo errou, que um ser crístico errou. Então, quando a gente toma para si essa responsabilidade do erro porque ainda sou humano, e sou humano porque ainda estou demorando para evoluir, aí a gente põe a conta, não é na humanidade, a gente põe a conta no nosso interior, na gente mesmo. A gente busca essa responsabilidade. E aí a gente vai acordando. E aí o janeiro, fevereiro, março, abril, ele vai ficando mais frutífero. Ele vai rendendo. Porque quando eu começo a perceber que eu estou ligada a Deus e que as coisas do céu são as importantes de fato e que as coisas da terra são secundárias, e começo a fazer o trabalho inverso, é aí que eu começo a plantar só trigo. Só trigo. E para gente marcar bem essa lição, tem uma historinha muito bonitinha, amo essa história, que diz que um senhor entrou numa loja, a loja de Deus. Chegou nesta loja, tinha um senhor com aquela feição maravilhosa, linda, magnânima, tranquila, um ser de encher os olhos, um vovozão. E aí esse senhor entra e pergunta para esse senhor sentado: nossa, que loja bonita! É, meu filho, é a loja de Deus. Nossa, as coisas aqui são lindas demais, é muito caro. Não, meu filho, tudo de graça. Deus concede a todos nós tudo isso aqui de graça. E ele olhou potes e mais potes de perdão. E ali do outro lado, caixas e mais caixas de afeto, carinho, amor, prosperidade. Era um arranjo mais lindo que o outro. Aí ele falou assim: mas é tudo de graça? É, meu filho, é tudo de graça. Posso levar o que eu quiser? Pode, meu filho, o que você quiser. Então, eu quero todos perdão de Deus. Não? Devia estar. A consciência estava um pouquinho, né? Vendendo, porque todos os perdões de Deus. Queria todo o afeto, todo o amor em família, todo o carinho, toda a amizade. E aí, ele estava pensando como ele ia carregar tudo isso. E aí esse senhor ali no balcão pega, faz o embrulho, uma caixinha pequenininha, cabia na palma da mão. Aí ele olhou
pedir aí? Sim, meu filho. Mas não vem pronto, não, meu filho, é a semente. Quem cultiva é você. Aí você vai ter que cultivar no seu coração e no da sua família e no do próximo. E é esse o convite que eu deixo para a gente, pegar essa semente, que como tem uma outra lição de Deus, né, de Jesus, que fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas não é porque ela é pequena, é porque começa assim e vai crescendo, né? É a mesma coisa a semente da bondade, da humildade, a semente do perdão, a semente do amor, né? Isso é um cultivo, a gente cultiva no nosso coração e no coração do próximo, só que tem uma diferença aí. O do nosso coração, nós respondemos, o do próximo é ele que responde. Você pode até colocar a sementinha lá, se ele quiser cultivar, ele cultiva, mas a sua sementinha depende de você. E muita gente de toda e qualquer religião, credo, qualquer idade, classe social, né? Quem é que não gosta de ir para uma praça bela, florida, cheia de pássaros, de vida e de alegria? A gente não quer ir para o pântano, nenhum de nós. A gente não quer ir para o pântano, a gente quer ir para a praça florida. O nosso coração é um pântano ou é uma praça florida? Não importa o que ela é hoje. O que importa é que a gente tem aí toda essa condescendência, toda essa paciência, todo esse amor de Jesus nos esperando e nos convidando a cultivar o trigo dentro de nós. Muito obrigada e eu convido a todos para fazermos a nossa prece de encerramento. E assim, Senhor, diante desta palestra, onde vem do Teu Evangelho, Senhor, da Tua luz, aqui comungamos fraternalmente, e que essas reflexões fiquem marcadas em nossas almas, em nossos corações. Senhor, neste momento, recolhe esses fluidos que nós lhe ofertamos. São poucos, sabemos, mas são do nosso coração, para ajudar, Senhor, na vossa seara, para que o Senhor capacite e leve aquele irmão necessitado, que neste momento o teu coração sabe quem és, Senhor. Senhor, derrame as tuas bênçãos sobre este orbe terrestre e todos nós, em todas as formas de vida que nos apresentamos, tenhamos a consciência, Senhor, do teu amor, tenhamos a consciência da vossa misericórdia, nosso guia e modelo Jesus, que cuida de todos nós. E assim é que pedimos a Deus a permissão para findar a palestra de hoje, em nome do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, pela atenção. Deus abençoe a todos, que todos nós, encarnados, desencarnados, todos os que estão nos assistindo, que possam guardar essa luz, que possam guardar esse amor de Jesus dentro de nós. Muito boa noite.